bem? Meu nome é Tereza, eu sou evangelizadora e palestrante espírita. Quero convidar vocês agora a participar de uma conversa bem descontraída a respeito das deficiências à luz do espiritismo. Agradecendo a todos, agradecendo ao nosso mentor individual, a Jesus, ao nosso Pai amado, e que eles possam abrir nossa mente, nosso coração, tá? Para que esse conhecimento entre em nós, para que ele aflore e sedimente nosso espírito, porque estamos em evolução, certo? Precisamos de muita informação, de muito coração aberto, de muito amor, de muito carinho, né, para conseguir galgar a nossa caminhada até a nossa evolução. Eu quero falar a respeito aqui do assunto, vou pegar minha colinha, iniciando com uma definição que tem numa lei, número 13.146, ela foi publicada no dia 6 de julho de 2015. O segundo artigo define assim: considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Segundo o IBGE, em 2019 haviam 45 milhões de brasileiros com algum tipo de deficiência física. Isso corresponde a quase 20% da população do país. Tem também o dia 11 de outubro, que se lembra, né, mais efetivamente, da pessoa com deficiência física. Ok? Então vamos lá, voltando aqui. Gente, tenha paciência comigo, com os barulhos, com os cacos, por favor. Tá? Que a pessoa aqui é meio descompensada. Vamos lá. Nosso corpo não tem defeito, não tem problema, tá? Não tem. Ele é exatamente o que a gente precisa e necessita para que o nosso espírito, através dele, atue nesse planeta, né? Nesse Brasil que estamos aqui neste momento, né? Para quem estiver vendo o Brasil, enfim, para que atue e consiga passar pelas tarefas, pelo aprendizado, por tudo que veio fazer aqui. Planeta Terra é planeta escolar, certo? Viemos aqui para aprender, não viemos passar férias. Não é resort, é escola. Tem coisa boa na escola também, né? Tem, muita coisa boa. Então, fomos constituídos, certo? Fomos planejados, a nossa reencarnação ela foi planejada. E a nossa constituição física, ela foi preparada para nosso espírito. Com perfeição. Nosso espírito está no corpo que precisamos, certo? Nosso corpo, fisicamente, ele é constituído como se fosse uma receitinha de bolo, né? Nós temos ingredientes que tem que ser colocados ali numa quantidadezinha certinha. Algumas pessoas vêm com os componentes diferentes. Não diferentes, mas em quantidades diferentes da maioria. Tá pensando bem, 25% da população é bastante, né? Aí temos alguns casos. Tem um gene que é o ACTN3. Sabe o que ele faz? Ele é responsável por fazer funcionar lá uma proteína que faz com que a nossa musculatura tenha mais força, tá? Seja capaz de um impulso maior, de uma resistência maior, de uma velocidade, potência, tudo maior. Ele altera lá a musculatura, né? A potência do que o músculo pode fazer e, por consequência, a pessoa corre mais, pula mais, salta mais, nada mais e faz um monte de coisas a mais. Então, temos os irmãos Hipólito, que deve ter esse trem aí alterado, Pelé, Guga e vários outros atletas, certo? Então, assim,
o gene teve uma alteração e que propiciou essas pessoas, certo? A utilizarem o corpo de uma maneira mais efetiva, né, no esporte. Outras pessoas tiveram outras alterações que tirar, por exemplo, veio sem a visão, sem a audição, sem um membro, né? Com alguma deficiência, tipo hidrocefalia ou alguma outra coisa, ok? Por quê? Porque estamos precisando desse corpo. Da mesma maneira que o Pelé precisou do corpo dele daquela maneira, a pessoa que tem uma deficiência visual, né, já de nascença, ela precisa daquele corpo daquela maneira, tá? É ruim? Pode ser. Pode não ser também. Porque, em contrapartida, se desenvolve outras, né, outras habilidades. Por exemplo, um deficiente visual. Ele tem aguçado, além de uma pessoa que não tem deficiência visual, a audição, o olfato, o tato, etc. Tá? Tem um site muito bacana que chama, vou depois colocar em algum lugar, para cima, para baixo, para os lados, sei lá, eu vou pôr ainda. Você vai ver aí. Cadeiravoadora.com, de Laura Martins. Ela deu uma palestra na AMENG, que é a Associação Médica Espírita de Minas Gerais, maravilhosa, falando justamente sobre isso, sobre as deficiências à luz do espiritismo. O que ela fala nessa palestra? Foi maravilhosa. Primeiro, eu vou pegar o gancho lá que ela utilizou, que é sobre Deus. Nós temos a tendência de achar que uma pessoa que tem deficiência, né, que veio de nascença com deficiência, ou que adquiriu essa deficiência por algum acidente, alguma doença, etc, etc, que é um ser castigado, que é um ser que tacou pedra na cruz, que é uma pessoa que atropelou alguém, que numa vida passada tinha uma carruagem com 5 cavalos e que passou em cima da perna de uma pessoa, porque não gostava da pessoa, passa na perna e volta, e volta, faz o cavalo para frente, faz o cavalo para trás, para passar mesmo naquela pessoa, porque ela tinha ódio daquela pessoa. Então ela, por lei, né, de Deus, aquela lei, né, que a gente tem de ação e reação, né, ela vem numa próxima vida paraplégica. Ela não tem o movimento das pernas. Será que é assim que funciona? Vamos pensar numa coisa aqui. Nós estamos vindo de muitas encarnações, certo? Anteriormente, na época lá de Moisés, qual que é a ideia que as pessoas tinham? De que Deus era um indivíduo, um ser, né? Uma pessoa, sei lá, qual que era a definição, que poderoso, que agia com uma justiça muito forte e que as pessoas deveriam temê-lo, né? O dito temor a Deus. Tanto que Deus deu uma cartilhinha para Moisés: não matarás, não roubarás, não corta a grama do vizinho, não mata o vizinho, não queira a esposa nem o marido do vizinho, toma cuidado para não invejar ninguém, etc, etc. Por quê? Porque nós estávamos, naquela época, apenas em condição de entender que eu não posso pôr o dedo no fogo para queimar, que eu não posso entrar num rio sem saber nadar, né? Igual criança, né? É a mesma coisa, a fase de evolução nossa é a mesma coisa da fase de evolução de uma criança. Quando ela é muito bebezinha, precisa de alguém cuidar, de não deixar ela ir nos lugares, porque senão ela vai se machucar, vai morrer. Quando ela cresce um pouquinho, você consegue dialogar com ela, falar: não põe dedinho no fogo, tá? Não põe a cabeça dentro do balde cheio d'água, né?
enfim, essas coisas. Que a lei de Moisés nada mais é do que isso, ok? De orientar as pessoas, os indivíduos da época, né, as pessoas da época, a não fazer besteira. Jesus veio e falou assim: eu não vim modificar as leis, certo? Eu vim explicá-las. Através do quê? Do amor. Ele veio explicar pra gente que Deus é amor, que Deus não é punitivo, que essa lei de ação e reação que nós temos, ela não é dentro dessa concepção pequena que o ser humano, inclusive, temos, que eu joguei uma bola lá com uma força, ela vai retornar para mim exatamente da mesma intensidade de força. O indivíduo que pegou o cavalo, 5 cavalos na carruagem, atropelou o ser humano lá, né, na época lá da, sei lá que época, não vai voltar nessa encarnação necessariamente paralítico, né, ou vai adquirir essa deficiência ao longo do tempo por um acidente de carro, por exemplo, né. Os engenheiros siderais, né, aqueles que fazem, que programam a nossa reencarnação e que fazem todo, né, o mapeamento genético nosso, quem vai ser o pai, quem vai ser a mãe, etc, etc, fazem o quê? O que é melhor para a nossa evolução e aprendizado. Pode ser que esse indivíduo aí muito nervoso, que machucou a outra pessoa lá na encarnação passada, ele venha como guarda de trânsito, né? Prender. Ou como paramédico do SAMU. Não sei. A única coisa que a gente sabe é que esse indivíduo ele vai vir nessa encarnação com as condições necessárias para ele aprender o que ele não aprendeu naquela vida passada, certo? Então vamos entender que a lei de ação e reação, ela não tem essa medida tão matemática nossa aqui, porque a constituição, a concepção de Deus é outra. Aliás, essa concepção que nós temos de Deus é outra coisa totalmente fora da casinha. Deus não é gente, nem coisa. A gente não sabe, a gente não entende ainda Deus. Jesus entende, né? Porque a evolução daquela, ele sabe o que é. Tanto que na primeira questão do Livro dos Espíritos temos o quê? Exatamente o quê? O que é Deus. Não é quem é Deus, é o que é Deus. Não sei o que é Deus. É uma coisa, uma energia, um trem. O que é Deus? Aí os Espíritos respondem. É inteligência suprema. Causa primeira de todas as coisas. Você pode chamar do que você quiser, você pode conversar com Deus da forma que você quiser, desde que seja íntimo, porque somos imagens e semelhança a Deus. A nossa evolução é para isso, é para chegar ao nosso potencial máximo, sermos o melhor do que, né, nascemos para ser. Fomos criados para sermos excelentes. E essa é a nossa caminhada. Então, assim, pressupondo, né, vamos partir desse pressuposto. Deus é bom, totalmente bom, excelente. Não existe maldade, não existe demônio, não existe nada desse trem. Existe Deus, que é a causa primária de absolutamente todas as coisas. Um Deus bom e justo não vai criar uma entidade do mal, né? Um trem que fica te cutucando ali, você sabe, aquele trem, tridente. Não tem, gente, queimar no fogo do inferno, essas coisas. Não. O que Deus é? Inteligência suprema, causa primordial de todas as coisas. Se ele é causa primordial de todas as coisas, se ele é bom e justo, ele não vai punir uma pessoa por ter feito alguma coisa, tá? Nossos filhos, quem tem filho, quem tem sobrinho, quem, né, tem contato com criança, uma criança que quebra um copo seu de estimação, aquele que era da tua avó, que você gostava muito, ou aquele que você ganhou no concurso, sei lá, alguma coisa aí, sua importante, a criança vai lá e quebra. Você não vai lá no brinquedo preferido dela e quebra, para ensinar para ela que não é assim que faz. Você faz isso?
Se faz, meu filho, vamos fazer um tratamento psicológico que estamos precisando, né? Porque tem alguma coisa errada aí. Não tá certo fazer isso, né? Olho por olho, dente por dente, né? Ação e reação. Não, gente. Se essa pessoa quebrou o copo, aconteceu alguma coisa. O quê? O aparelho físico dela não está preparado para ter uma coordenação motora legal. Pode até ser um adulto que não está num dia bom, que está passando mal, sei lá, tanto faz, gente. Você não pode punir a pessoa porque quebrou aquela coisa que é muito importante sua, nesse nível, no mesmo nível de raiva que te dá em você de perder aquilo. Não tá certo, né? Não tá bom, não. Imagina Deus, que é a inteligência suprema, causa primordial de todas as coisas. Ele não vai fazer isso, tá? Se a pessoa adquiriu uma deficiência ao longo da vida dela, ou se ela já veio nessa encarnação com alguma deficiência, é o que ela precisa, tá? Do que aquele indivíduo precisa para desenvolver o potencial dela. Essa é a Laura, deixa eu só pegar aqui, porque eu esqueci a Laura Martins, ela é palestrante também, e ela é deficiente. Depois entra. Eu vou deixar depois a descrição em algum lugar, ali, não sei, sobre essa palestra, é muito boa. E ela fala assim, que quando ela aos 5 anos, ela ficou na cadeira de rodas, eu não lembro porquê, porque minha memória é péssima. Mas, como naquela época, ela tem acho que mais de 60 anos, não se tinha o acesso que se tem hoje, que as pessoas estão começando aos poucos a ter um pouco mais de consciência que uma pessoa com deficiência é um cidadão, é uma pessoa que precisa ter acesso às coisas, precisa ter a sua autonomia, etc, etc. Disse assim, que ela não ia, né, ela não tinha acesso à mesma né, na mesma proporção que as colegas delas da mesma idade. Então ela ficava em casa e lia tudo, né? Ela aprendeu a ler sozinha, ela desenvolveu o conhecimento dela sozinha, ela consumia tudo enquanto era tipo de leitura, desde bula de remédio, sei lá, receita de qualquer coisa. E ela lia, se informava, depois de um certo tempo, né? Acho que ela se tornou professora, alguma coisa assim. Teve um concurso, 2 concursos. Não lembro do que também, é horrível, né? Uma palestra dessa, uma palestrante que não lembra de nada e que não anota, né? Para falar depois, mas tudo bem, o que interessa é o contexto que eu estou tentando passar. Ela tinha 2 concursos públicos, difíceis de passar, muito difíceis, daquele tipo, uma era Banco do Brasil, o outro era um outro lá. E ficavam falando para ela, mas você não vai conseguir, você não tem capacidade, as pessoas que estão prestando esse concurso são já pré-marcadas, né? E o concurso é só para colocar as pessoas que já estão marcadas, pré-determinadas para poder entrar. Ela falou, não, eu acredito na minha capacidade, eu sei quem eu sou, eu sei o tanto que eu estudo, o conhecimento que eu tenho certeza plena que eu vou passar. Mas a bicha passou, tá? Sei lá quantos anos aí trabalhando nesse cargo público. Depois vocês entram lá e vê qual que é. O que acontece? Se ela não tivesse tido essa deficiência, ela não teria estudado tanto, ela não teria desenvolvido esse potencial dela, que era imenso. A gente não sabe qual que é a programação dela, né? Nem ela própria deve saber qual que é a programação dela, porque a gente não tem tanta certeza assim. A gente tem alguns insights de quem somos, de como somos, né? O importante é que Deus nos colocou, nos criou, né, para evoluirmos, para atingirmos o nosso potencial máximo. Então, todas as encarnações que a gente vem passando é justamente para atingir o nosso potencial máximo. Só que você não sou eu, nem eu sou você. Até balancei a mesa. Tomar água. O meu potencial máximo não é o mesmo que o seu. Que não é o mesmo do teu outro colega, do seu vizinho, de sua mãe, do seu pai, do seu irmão, de sua tia. Não é. Cada indivíduo tem o seu potencial máximo
a chegar à sua caminhada, o que vai se tornar lá na frente. É individual, tá? Individual. Nós vamos chegar numa determinada plenitude que não vai ser igual a de Jesus, certo? É do mesmo nível, mas não vai ser igual. Porque Jesus é Jesus, é um indivíduo. Eu sou um indivíduo, você também. Então, as nossas encarnações e as experiências que a gente tem que passar também são muito específicas, tá? Então, não vamos levar em conta essa coisa de causa e efeito, assim, papum, né? Lei de Talião, fez aqui, levou aqui, certo? Não é assim, não. Outra coisa que eu quero falar a respeito, deixa eu só pegar minha cola aqui, certo? Então, vamos só recordando aqui. Deus não pune ninguém, tá? Nós estamos aqui para nos desenvolver em plenitude, através do que for necessário, ok? E, por exemplo, vamos pegar esse link aí da questão da plenitude. Nós, na nossa encarnação, a gente também tem um nível que a gente tem que chegar. Nessa encarnação eu tenho um propósito, certo? Eu tô aqui para aprender a chegar no nível, igual a pessoa que passa da segunda série para a terceira série, ela tem que cumprir certos requisitos para poder passar para outra. Nós aqui nessa encarnação também, tá? Então, mesmo que a pessoa tenha uma deficiência gravíssima, assim, ou mental, ou física, que a impeça de fazer, assim, ter um contato social maior, não importa. Ela veio aqui para poder desenvolver o máximo que ela puder. As pessoas à volta dela, tanto família, quanto sociedade, quanto a cidade, o país, o estado, etc., tem também a obrigação moral e espiritual de auxiliar aquele indivíduo. Pessoas que são capacitadas para auxiliar nessa questão, né, da acessibilidade, etc. Né? Cada vez mais vai se aprendendo com isso, né, para a gente poder auxiliar esses nossos irmãos. Porque assim, 25% da população ou somos deficientes, ou nos tornaremos deficientes, ou convivemos com deficientes. 25% da população, ok? Então, todos nós devemos ter esse assunto, né, essa questão muito desenvolvida em nós. A gente tem que colocar como algo nosso também, né? Que é igual aquela rampinha que faz para entrar na calçada. Né? Não é só o cadeirante que vai precisar, a pessoa que usa bengala, o deficiente visual, a pessoa que quebrou uma perna, né? Está momentaneamente imobilizada, é mais fácil subir na rampinha do que no degrau, né, da calçada. Um idoso, não, pode ter sido esportista, pode ter sido triatleta, né? Se ela tiver alguma doença, ou ficar mais idoso, enfim, precisar for difícil subir um degrau, a rampa vai facilitar, né? Facilita também pra gente que usa salto, mais fácil, né? Evita dar topada no degrauzinho, machucar o pé, facilita a população toda, certas coisas. A questão de acessibilidade é para todo mundo, facilita a vida de todo mundo, né? Em qualquer momento. Outra coisa, assim, também, que não cai naquele senso comum de que Deus é punitivo, que vamos ter, né, em nossas costas aquela cruz do que fizemos lá do passado, de forma pesada, difícil e ruim, né? Que não é assim, gente. Então, outra coisa, assim, né? Outro caso que pode acontecer, como infinitos casos, não tem regra essa coisa da encarnação do corpo e de várias outras coisas, não tem regra. É o que for necessário para você, indivíduo. Por exemplo, uma pessoa que teve muitos desavenças em vida passada e tem 200 milhões de obsessores.
ele pode vir a reencarnar num corpo com uma deficiência, assim, que o impeça até de processar 1/5 dos pensamentos dele, certo? Que corte a conexão neural, né, da pessoa e que não dê acesso àqueles obsessores, né? Para que Deus tenha, né, para que aquelas pessoas tenham o tempo necessário, os obsessores, a entenderem que não é dessa maneira que faz, né, ficar obsediando o outro por causa de alguma coisa que deu raiva, sei lá o quê. E aí aquele indivíduo poder aprender alguma coisa e vir reencarnar, gente. Precisa, todo mundo precisa, né? Então, assim, gente, se eu ficar falando aqui o que pode ser, do porquê que aquela pessoa encarnou num corpo deficiente ou adquiriu alguma deficiência ao longo da vida, a gente vai ficar aqui, não vai poder gravar mais nada. Ninguém come, ninguém dorme, ninguém faz mais nada, tá? O importante é entender que é uma bênção. Parece que não, né? A gente tem essa coisa de, não é coisa ruim, não é bênção, é derrota, é punição, é trem ruim. É o necessário para o nosso aprendizado, certo? Alguma criança, você conhece alguma criança que faz lição de casa sorrindo? Ela não quer fazer lição de casa sorrindo, ela quer brincar, ela quer fazer outra coisa. Nós também, nós temos uma programação e a gente quer fazer o contrário dessa programação. A gente fica retardando as coisas. E Deus, naquela paciência de ser que nos criou a imagem e semelhança, que a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, ele nos permite, né, sair da linha, se a gente quiser. Só que, como existem as leis, né, que Deus colocou no mundo, lei de ação e reação, lei da atração, e todas essas outras leis foram para quê? Para pegar aquele indivíduo que está tentando sair da casinha, sair da programação, do que ele precisa fazer, do que ele precisa aprender, e colocar ele no lugar. Filhinho, para cá, tá? Papai falou que a estrada é sem lobo mau, tá? Para ir lá visitar a vovó. Essa estrada tem lobo mau, essa não, né? É a lei de Deus, né? Lei de atração, só que aí, né? E assim, quanto mais conhecimento a gente tem, mais difícil é a gente sair dessa lei, né? Não é que Deus quer que sejamos como gado que anda naquela coisinha assim, né? E é ali que você tem que andar, cabresto, essas coisas. Não é isso. É que para a gente poder desenvolver, a gente tem que passar por aprendizagem, uma coisa assim. Tem que entender as coisas, certo? Então, fechando aqui, que a conversa já ficou longa demais, entender que Deus não é pessoa, tá? Não age, não pensa, não raciocina como pessoa. Ele é amor puro, justiça, acima de qualquer coisa que a gente possa conceber e entender, certo? Entendendo que não é pessoa e que não age como pessoa e que é justiça e bondade, já dá um alívio, né? De que tudo que a gente for passar não é por punição, por erro, e sim porque a gente se desviou do caminho ou não entendeu ainda alguma coisa, tá? Ok? Auxiliar esse indivíduo. Se eu que estou assistindo aqui, tenho uma deficiência, você é absurdamente amado por Deus, tá? Absurdamente. Você tem o que é necessário para o seu desenvolvimento. Você que tem contato, alguém da tua família, alguém do teu convívio que é deficiente, agradeça, porque você está tendo a oportunidade de ser a mão de Deus, tá? No desenvolvimento desse ser humano. Em contrapartida, ele está te dando também, esse indivíduo está te dando uma oportunidade imensa de desenvolvimento. Respeito, amor e união. Tá certo? Muito obrigada pela paciência de vocês.
né? Eu vou deixar mais algumas informações aí se vocês quiserem pesquisar um pouco mais, tá? Principalmente dessa palestra da Laura, tá maravilhosa, muito boa. Obrigada, muito obrigada. Jesus abençoe nossos caminhos, nossos familiares, nossos amigos, nossos inimigos e a nós. Obrigada, meus queridos.